Vamos aqui então resolver essa questão aqui, ó. Quantos são os números naturais pares que se escrevem com três algarismos distintos? Vamos usar aqui vamos colocar os tracinhos aqui para ficar bonitinho. Cadê? Não sei mexer nesse programa direito, mas vou colocar aqui os tracinhos para que representarem os três algarismos. Inicialmente vamos ter que fazer uns questionamentos aqui. Ele está falando números pares. Pintei aqui sem querer. Números naturais pares, óbvio que ele está falando de números na base 10, né? Base decimal. Ele está falando pares que se escrevem com três algarismos distintos. Ó, vamos pensar junto nesse negócio aqui. Tô bugado aqui com as ferramentas, calma. Vamos pensar junto. Para o número ser par, ele vai ter que terminar com um desses aqui, né? Esses aqui são o número que tem que estar na casa das unidades aqui, né? Aqui é a casa das unidades, aqui é dezena e aqui é centena. Então ele tem que estar com um desses números aqui, nessa casa aqui. Ou seja, tem 5 possibilidades, né? Mas então a gente vai acabar caindo num problema nisso daqui. Mas vamos prosseguir. Você vai ver. Ok. Agora ele tem 5 possibilidades aqui, né? Para unidade, ok. Mas agora vamos para as centenas. Nas centenas as coisas vão começar a complicar, porque olha, são 10 algarismos, né, ao todo. Mas aqui vai dar pau, porque não é 10 algarismos menos o que já foi escolhido aqui, que seria no caso aqui ficaria 9. Mas e se aqui tivesse sido zero? Não, calma aí. Ó, aqui pode ser 10 algarismos, correto? Mas aqui não pode ser zero, porque o número tem que ter 3 algarismos. E não existe um número tipo 0, 15, assim. Não existe. Então aqui no começo não pode ser zero. Então, além do número que já foi selecionado na casa das unidades, aqui não pode ser. Ó, calma aí, é porque a questão fala de algarismos distintos. Ou seja, o número que foi selecionado na casa das unidades não pode ser repetido na casa das centenas. Só que além disso, a casa das centenas não pode começar com zero, senão o número não tem três algarismos, ele vai ter só dois. Tipo, o número 0,24. O número 0,24 é nada mais nada menos que o próprio número 24. Então isso aqui não é um número de três algarismos, é um número de dois. Ou seja, aqui não pode ser nem o algarismo que foi selecionado na casa das unidades, nem o algarismo zero. Ou seja, seria no caso 8. Teoricamente, né? Mas aí daria um problema, porque e se o algarismo que foi selecionado aqui na casa das unidades for zero? Aí se aqui for zero, então, então as opções que a gente tem são na verdade 9, que são todos os números, menos o que foi selecionado nas unidades, que é o zero. E quando você vê que a resposta está variando, dependendo, existem três formas de você tentar resolver esse problema, né? Ó, vou começar pela primeira. Aqui, a gente vai ter que dividir em casos. Vamos ter que dividir em casos. Cadê a borracha aqui, esse negócio? Aqui, paguei, ótimo. Vamos ter que dividir em casos. Vamos dividir no caso em que o algarismo das unidades é o zero. Portanto, só tem uma opção para o zero. Só tem uma opção, né? Para o algarismo das unidades, que é o zero. Agora vamos para o das centenas. Para o das centenas, vão ter 9 opções. Porque o zero já foi, então pode ser qualquer um dos números que restaram, né? Do 1 ao 9. E o das dezenas pode ser também qualquer coisa, né? Nada influencia aqui. Qualquer coisa menos os dois números que já foram selecionados, né? Porque a questão trata de algarismos diferentes. Portanto, fica assim. Aí, deixa eu dar uma apagada aqui nisso aqui que eu tinha mostrado do início, né? Que era para representar aqui os números pares. Aqui a gente faz 9 vezes 8, 72, né?
Então são 72 números que iniciam com zero. Agora, né, a gente está dividindo em casas para resolver. A gente vai ter que fazer mais alguns tracinhos aqui para fazer o outro caso, né? O caso agora em que não inicia com zero, inicia com outro número. Vamos aqui. Assim, perfeito. Ou seja, aqui as unidades. Não liga para caligrafia, não consumo muito bom não. Unidades, dezenas e centenas. Perfeito. Agora para as unidades, lembrando que o número tem que ser par, né? Então não é tipo, aqui não pode ser os 10 algarismos, não, só pode ser 5, né? Que no caso são 0, 2, 4, 6 e 8, 5 números, como eu tinha mostrado aqui. Mas agora não vai poder ser o 0, né? Porque a gente dividiu no caso em que é o 0 e no caso em que é qualquer outro número par. No caso tem 4 opções, né? Que são 5 números que são pares, do 0 ao 10, só que menos o 0. Então tem 4 opções para unidade. Para centena vão ter 8 opções, por quê? Porque não pode ser nem o algarismo que já foi utilizado aqui, dos 10 que a gente está considerando. Não pode ser nem o algarismo que já foi usado aqui e nem o 0. O 0 não pode ser aqui, porque senão é 3 algarismos. E aqui vai poder ser qualquer coisa, né? Incluindo o 0, menos os dois que já foram selecionados, tanto nessa casa quanto nessa casa. Esse aqui vai dar 64 vezes 4, eu não sei, ó. 64 vezes 2, 128, esse aqui é 256. Né? E não é isso? Deixa eu fazer agora assim. 4 vezes 8, 16, 32 vezes 8 seria 320 menos 64, 320 menos 20, 300, menos 44, 256, perfeito. É isso mesmo. E agora, no caso, como a gente separou em casos, agora a gente tem que somar esses números aqui, né? Porque são 72 números de 3 algarismos distintos que começam com zero, no caso que tem o algarismo das unidades como zero, e são 256 números que não tem o algarismo das unidades como zero, né? 256 números de 3 algarismos distintos que não tem o algarismo das unidades como zero. Ou seja, quando a gente quiser considerar o todo, é só somar eles. Que não sei quanto é que vai dar isso aqui não. Bota aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Deixa aqui. Ó, 256, 72. Aí aqui vai dar 8. Aí aqui vai dar 12. Tô, ó, 328. Essa aqui é a resposta. Espero, né, que esteja correto. É isso aí mesmo. A soma. Tá certo? Então, 328 é a resposta. Vamos consultar aqui no livro ver se é isso mesmo. Só para ver se eu não estou errando o gabarito aqui, dando aula errada. 328 é a resposta. Perfeito, perfeito. Bateu com a nossa. Bateu com a nossa aqui. Ótimo. Agora eu vou mostrar outra forma de fazer. Vou pegar a borracha aqui. Vamos apagar só os números e deixar os tracinhos aqui para a gente poder trabalhar. Ok. Não apaguei esses números aqui. Agora, a segunda forma, um pouco mais inteligente, seria, ó, quantos são os números naturais pares que se escrevem com 3 algarismos distintos? Você pode desconsiderar que... Calma aí, recapitulando. Bom, a gente pode, como a gente tem duas restrições aqui, né, tanto na casa das unidades quanto das centenas, a gente pode fazer o seguinte. É um método sofisticado, né, como diz o livro básico que eu estou usando, né, um livro excelente de combinatória do Augusto Morgado. Então a questão vai ser a seguinte, a gente pode ignorar uma das restrições, ou seja, ignorar que aqui não pode ser zero. Aí a gente faria da seguinte forma. Aqui pode ser 5 algarismos, né? Que são aqueles que eu mostrei no início, 0, 2, 4, 6 e 8, né? Que vão tornar o número um número par. Pode ser os 5 algarismos. E aqui a gente vai desconsiderar
que aqui não pode ser zero. Ou seja, a gente vai considerar que aqui pode ser zero. Estamos considerando que aqui pode ser zero. Se aqui pode ser zero, então a única restrição é que não pode repetir o mesmo número que já foi selecionado aqui, né? Porque são algarismos distintos. Então é o 10 menos 1, né? Que são os 10 algarismos menos 1 que já foi selecionado, são 9. E aqui, da mesma forma, é o 10 menos 2, que são os 10 algarismos menos 2. Aqui esse produto vai dar, eu tinha feito essa conta aqui, 9 vezes 8, 72, né? 72 vezes 5 aí dá 360. Até onde me consta é isso, né? Porque aqui dá 40 vezes 9, é isso mesmo. 360 números. Mas o que que tá errado aqui? Tá errado que a gente considerou números que começam com zero. Esse que tá errado. Então o que a gente tem que fazer agora? Tirar eles, porque eles não existem. Então, agora calculando os números que começam com zero. Ou seja, aqui só tem uma possibilidade, que é o zero. As unidades vão ter 4 possibilidades, né? Porque são as 5 menos o zero. São, no caso, 2, 4, 6 e 8. E aqui pode ser qualquer coisa, menos os dois que já foram selecionados. Isso aqui vai dar 36, né? 32, calma aí, 32. E, portanto, aqui a gente não soma. Aqui, no caso, a gente faz menos, porque aqui a gente contou coisa a mais aqui em cima. A gente contou como se o zero pudesse estar na casa das centenas. E aqui a gente contou quantas vezes o zero está de fato nas casas das centenas. E agora vamos subtrair. E a gente vai chegar ao quê? No impressionante mesmo número que era aquela hora, né? Ó, tirando 30 aqui fica 330, tirando 2, 328. Chegamos novamente na resposta correta, perfeito. Excelente. Agora tem a última forma de fazer, tá? Essa aqui já é uma forma bem legal também, bacana conseguir visualizar dessa forma. Mas aqui eu vou apagar tudo e vou deixar só os tracinhos, né? Como daquela forma também. E vamos para o terceiro método aqui. Como é que eu apago isso aqui, o negócio aqui? Aí. Foi o terceiro método, que vai ser... Calma aí, deixa eu pensar novamente. Vai ser calcular todos os números com 3 algarismos distintos, sem restrição nenhuma, apenas 3 algarismos distintos, e subtrair do número de algarismos de... e subir da quantidade de algarismos... me embolei. A gente vai calcular todos os números de 3 algarismos distintos possíveis e vamos calcular a quantidade também de números de 3 algarismos distintos que são ímpares. Ou seja, a gente vai pegar um total e vamos subtrair os ímpares. E com isso a gente vai obter o quê? O número de algarismos pares, que é exatamente o que a questão pede. Espero que vocês tenham conseguido entender aí, né? Mas eu vou mostrar melhor aqui conforme for desembolando. Então vamos calcular inicialmente são todos, os números com 3 algarismos distintos, ignorando que ele pediu os pares. Apenas ignorando esse fato aqui, estamos considerando apenas 3 algarismos distintos, ok? 3 algarismos distintos. O da centena não pode ser zero, né? O da unidade, não tem restrição, então aqui vai ficar assim, ó, 9, 9 e 8. Porque aqui não pode ser zero, é a única restrição, senão não é 3 algarismos. E aqui não pode ser o que foi usado na casa anterior, então é 10 menos 1, 9. E aqui não pode ser os outros dois que já foram usados. Perfeito. Aqui a gente tem 81 vezes 8, que eu não sei. Vamos fazer aqui. 81 vezes 8 eu não consegui visualizar não. 8 aqui 64, né? É isso. 648, perfeito. 648 é esse produto aqui. Ok. Agora, aqui a gente calculou todos os números de 3 algarismos distintos. Mas o que a questão quer é os pares. Então, vamos calcular a quantidade de ímpares. De 3 algarismos distintos ímpares. Porque se a gente pegar o total de 3 algarismos e tirar os ímpares, a gente vai ter a quantidade de número par, né?
obviamente, porque se ele não é ímpar, ele é par. Enfim, então vamos calcular aqui os ímpares. Os ímpares, as unidades têm 5 opções, que é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Ok. Caraca, eu falei 5 opções, escrevi 9. Ok, agora que já foi a unidade, aqui pode ser qualquer número. Não, calma. Aqui pode ser. Aqui não pode ser nem o 0, nem o número que já foi escolhido aqui nas unidades. Ou seja, 8. Que vai ser tirando esse número que já foi escolhido e tirando o 0, porque não pode ser 0, né? Senão não é 3 algarismo. E aqui é 8, porque é os 10 menos os 2 que já foram utilizados. Temos aqui então 64 vezes 5, que é 320. E fazendo agora a subtração, como eu falei para vocês, pegando o total de números com 3 algarismos diferentes e subtraindo da quantidade de números ímpares, né, com 3 algarismos diferentes, a gente vai ter o quê? Os pares. E se você fizer essa subtração, você vai perceber o quê? Que dá também na nossa linda resposta correta, 328. É isso. Fica com Deus aí. Bons estudos. Não sei como é que eu finalizo o negócio aqui.